Ou marca de Caim, dois assuntos no mesmo vídeo, estudo doutrina. Vamos lá? Primeiro, devemos destacar que nas Escrituras só são relatados as pessoas vinculadas ao próprio Deus em carne, Jesus Cristo. Isso quer dizer que os pouco mais de 40 autores relataram quase nada sobre personagens da história de 4.100 anos, envolvendo Adão até 95 depois de Cristo, na morte de João, com a revelação do Apocalipse, que não tiveram relação direta ao centro da Bíblia, que é Yahshua. No sistema religioso, para se ter uma ideia, o centro das Escrituras sempre foi, sempre será, pelo menos isso eles acertam, Yahshua, Jesus Cristo. Como todos os livros apontam para ele, um dos autores que mais entendia desse apontamento é Moisés. E nós temos nesses 4.100 anos de registros, com esses autores todos, a descrição, o registro nos papiros e pergaminhos de apenas aquelas pessoas ou personagens, entre aspas, que de alguma forma estão vinculadas ao propósito central do registro, da documentação, da compilação chamada Bíblia. Portanto, não adianta você espernear e querer encontrar na Escritura descrições ou relatos de certas pessoas, e eu já vou falar sobre isso. Para começar, eu queria falar sobre o propósito, porque propositalmente há aquele, o Altíssimo, que fala em enigmas, exceto com Moisés, como falamos no estudo de ontem, registrado em Números 12:8, somente com Moisés o Senhor falava de face a face, sem enigmas. Deixou várias lacunas como esta, com preenchimento ou respostas escondidas. Um entendimento parcial, portanto parcialmente respondidas. É aquilo que Paulo trata como espelho embaçado. É aquilo que Paulo trata em 1 Coríntios 13:12 como conhecimento parcial. Em parte conhecemos, em parte pregamos. É isso que significa profecia. Paulo conhecia Números 12:8 e sabia que esse privilégio foi dado a Moisés. Aos demais, inclusive a Paulo, que não teve o privilégio de Moisés, mas com uma revelação maior, de um trabalho maior do que de Moisés, mas não teve o privilégio de conhecê-lo face a face, exceto em Atos 9, a caminho de Damasco, quando, no momento da sua conversão. Então, eu quero voltar para você entender. Existem lacunas propositalmente deixadas pelo Criador na Escritura que só são respondidas parcialmente. E algumas, inclusive, foram ocultadas para este tempo. E esses enigmas, nós só conheceremos eles plenamente quando formos como o Altíssimo é. Sobre isso, vou gravar em breve um vídeo estudo. Quem assistiu o tema de ontem, quem está sempre ligado nos programas, sabe do que eu estou falando. Revelações que vêm através de dons. São coisas que a gente não fabrica, formula, artificializa. São orgânicas, descem do céu. E dessas coisas preciosas que descem do céu, desceu ontem ao meu coração e gravarei em breve um estudo fazendo parte da série sobre a Bíblia, que se chamará A Bíblia Produz. A Bíblia produz ismo e miticismo. Vocês sabem, eu já disse para vocês, duas saídas. Vídeo, duas saídas. Fé e desfé. Fariseus e saduceus. Os fé de mais e os fé de menos. Os místicos que fantasiam e os míticos que tornam todas as verdades em mitos ou pior. Preferem acreditar em lendas
a acreditar na verdade do Evangelho, da graça de graça. Primeiro ponto de hoje. Em Gênesis 4:2 já encontramos o primeiro filho de Adão, já adulto, exercendo a profissão de lavrador. Quem é esse filho? Caim. Se a Bíblia, em Gênesis 4:2, Moisés, por tradição oral, conseguiu a informação por Anrão, por Joquebede ou pelos avós, bisavós, de geração em geração, que a profissão de Caim era lavrador, evidentemente, ele já se apresenta, a Escritura mostra apenas o registro de Caim já na fase adulta. No versículo 16, ele mata Abel e tenta em vão fugir da presença do Altíssimo. E ele foi para a terra chamada Nod, que significa nômade. No original, no radical, na raiz hebraica, vem de nômade. Anda sem foco, sem rumo, sem um alvo final. Caminhos errantes, tortuosos. E muitas pessoas são como Caim. Estão por aí como nômades, sem foco, sem alvo na vida. Do versículo 16 até o 17, nós temos um longo tempo, e é isso que temos que entender. Cada versículo de Gênesis é apenas uma rápida história. Assista meu vídeo Bíblia e Chapeuzinho Vermelho, Bíblia, linguagem de criança pedagógica, lúdica muitas vezes, para que as crianças entendam, crianças nós. Porque as pessoas passam 30, 40, 50 anos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, naquele jargão da teologia, leia para ser sábio, obedeça para ser santo e creia para ser salvo, e quando na verdade não entendem nada dela, porque a veem como sagrada, como mística. Então, se você compreendê-la da forma orgânica, respeitando-a, amando-a, com equilíbrio, você vai ver que dos versículos 16 até o 17, nós temos um tempo muito grande que o Senhor não nos quis revelar porque é desnecessário, haja vista, ele tem a perfeição, ele é perfeito, ou cremos ou não cremos. E se cremos que ele é perfeito, ele sabe o que está fazendo, e o que ele nos revelou é suficiente. Então, Moisés não registrou esse tempo. Lembrando também que Moisés escreveu Gênesis 2.500 anos mais tarde. Evidente que os míticos vão aproveitar a passagem, o caso de Lilith, que eu falei ontem, o caso da esposa de Caim, da marca de Caim e tantas outras questões, para descrever, ou melhor, para descrer, como inclusive hoje existem grupos descrendo da messianidade de Jesus, do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Pessoas que, inclusive, atribuem Jeová ao diabo. Essas pessoas todas também usam Caim para descrer da Bíblia e de Moisés. Por sua vez, os místicos vão fantasiar loucuras sobre Caim e sua marca. O que eu quero dizer é que o Senhor deixou essas coisas propositalmente. Onde os míticos tropeçam na Bíblia e os místicos tropeçam na Bíblia, e a Bíblia é o instrumento que Satanás mais gosta. Porque é a Bíblia que é usada para levar milhões de pessoas, muitos diz o original, quase todos, no caminho largo, com Bíblia e tudo, para o tormento, para a perdição, para a condenação. Outro ponto. Em Gênesis 5:3, Adão estava com 130 anos e teve outro filho, Sete, ou como as Bíblias católicas gostam de escrever, registrar, Sete. É claro que Adão foi feito adulto, vocês lembram? Adão nunca foi criança, adolescente, ele foi feito adulto. Portanto, se ele foi feito adulto, ele tinha apenas um pouco mais de idade que Caim. E com 130 anos apenas, ele gerou o outro filho que é registrado, que é o Sete. Por certo,
já vou falar sobre isso, Adão teve muitos filhos e filhas, principalmente não registrados por Moisés. Da célula mãe de Adão, costela, da célula embrionária, mother, o vídeo de ontem, estudo, Jardim do Éden, Adão e Eva nunca existiram, como o sistema ensina. Como o sistema ensina, porque ali quase tudo é tipológico, e é isso que eu ensinei ontem num vídeo muito revelador, que você deveria assistir várias vezes, entender, passar aquele conhecimento e compartilhar aquilo. Originou a primeira mulher do mundo, através da costela. São tantas revelações, tantas coisas extraordinárias. E eu fico vendo essas sementes todas, esperando o momento certo de brilharem, de germinarem, de darem resultado. Ah? Muito bem. Desci aqui para ver se está tudo ok aqui com a transmissão. Da costela, ou seja, da célula embrionária mãe, originou a primeira mulher do mundo, Eva. Só que logo que Eva foi feita da mesma essência de Adão, não durou muito para que ela caísse, como assim chamam, outro erro, pecado original. A sua queda, mas claro, ela caiu, mas não na condição mística do pecado original, como dizem, levando ao entendimento de maldição, por exemplo. Ou naquela coisa mística. O que é misticismo? Misticismo, se fosse para descrever, em poucas palavras, são as pessoas que costumam deusificar ou demonizar as coisas, transformando as coisas naturais em sobrenaturais ou naturais em espirituais. Essas pessoas que ficam espiritualizando tudo e querendo dar uma explicação espiritual, metafísica para tudo na vida, é que criaram a ideia da maldição e do pecado original, invalidando inclusive o sacrifício de Jesus na cruz. Então não durou muito para que Eva, logo depois de ter sido criada, caísse enganado pela serpente. Como eu ensinei ontem. E segundo Gênesis 4, versículo 1, Adão só foi ter uma relação sexual com ela fora do Éden. Então, não tem nada de Lilith, nem fruto sexo, William Branham, mas é criteriosamente o que eu falei ontem e estou falando hoje. Algumas vezes os nomes das filhas são ocultados nos escritos bíblicos. É interessante isso, mas preserva-se a tradição judaica de nomear sempre os homens e nem sempre as mulheres. Assim como Moisés não elaborou criteriosamente a genealogia de Adão. Outro ponto. Adão viveu mais de 800 anos e gerou filhos e filhas não descritos por Moisés. Aqui está o ponto central da denegação. Vamos denegar para aqueles que relutam em pensar como podem ter surgido tantos povos apenas de um casal ou com quem Caim casou. São 800 anos gerando filhos. Pensem vocês isso. Aqui não está aberto e não encaixa a condição que alguns levantam por ignorância sobre o calendário lunar ou solar, porque em nada, entre aspas, altera aqui o espaço de tempo numa comunidade humana capaz de contemplar hexanetos, heptanetos, octanetos. São 800 anos, até muito mais do que isso. Isso sem falar na saúde que eles tinham. Saúde, virilidade. A média de vida nesses primeiros tempos da humanidade era de 800 anos. Imagina vocês, um casal hoje de 70, 80 anos consegue gerar tantos filhos que vocês sabem de histórias e quem sabe muitas famílias grandes nos assistem no Nordeste. Entre o povo muçulmano é comum você ver hoje que o mundo está com controle de natalidade sendo cada vez mais trabalhado, mas a gente tem ainda no mundo casos de
pais que têm 12, 18, 23 e muito mais do que isso. Filhos. Na Deus é Amor, na Desamor, né, Ivanildo? Ex-pastor da Desamor. Lá diz que a ordem do Davi Miranda, e eu acompanhei isso de perto, mas eu não cheguei a ouvir, era ter filhos. Era Gênesis 1, 27. Enchei a Deus e amor e multiplicai. Porque é difícil converter alguém naqueles dogmas todos do gnosticismo, não toques, não proves, não manuseis. Tendo filhos, evidentemente, dali 20, 30, 40 anos, a Deus e amor cresceria. Não é isso o batismo que eles fazem hoje no sistema religioso? De filhos e filhos? Quem é que quer saber do evangelho que eles pregam hoje, comercializado? Ninguém. Entre milhares de sobrinhas e graus parentescos distantes, não era difícil para Caim encontrar uma esposa. Então, provavelmente, Caim, na cidade a qual ele foi, que eu já vou falar sobre a construção dessa cidade, não era difícil para ele. Durante 800 anos, Adão teve muitos filhos. E não era difícil ter sobrinhas, filhos mesmo de 7, ou de outros filhos e filhas tantas que não foram nomeadas, descritas por Moisés, e de graus parentescos distantes. Afinal, o esposo é o que não faltava. Em Gênesis 4:17, fala da construção de uma cidade. Só por esta citação, você já pode imaginar o tamanho da população. Se Caim e eles estavam se distanciando para construir uma cidade, quando fala de Enoque, 4:17 de Gênesis, evidentemente que uma cidade precisa de população. E por aí você vê quantos filhos foram feitos e como que o ser humano levou a sério a ideia, a ordem, melhor dizendo, de encher a terra. Em Gênesis 5, 3 e 4 temos: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Pôs-lhe o nome de Sete. Depois mais adiante diz: e foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos. E fica claro, sem precisar descrever os nomes, e aqui encerra a questão, aqui encerra essa dúvida de muitos míticos e místicos. Gênesis 5, 3 e 4, no final diz assim: de 800 anos viveu ele e gerou filhos e filhas. Você está entendendo? Basta, né? Moisés não precisa descrever. Ele já está dizendo amplamente, claramente, categoricamente, no plural: filhos e filhas, 800 anos. Gênesis 4:17, conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. Então a primeira cidade, já com grande população, de Caim e sua mulher e seu filho Enoque, também se chamava Enoque, levando o nome do seu filho. Gênesis 4:17. Pronto, acabou a questão. Moisés deixou bem claro, só tem que fazer uma coisa: em vez de ficar perguntando, questionando, lê a Bíblia. Mas lê de forma orgânica, respeitando vírgula, letras, textos, versículos, lê ela toda. Agora vamos falar sobre a tão polêmica marca de Caim. O Criador amaldiçoou Caim por ter matado seu irmão. E então, Caim fugiu como nômade, que eu falei há pouco, errante pela terra de Nod. Primeiro, o Eterno nunca disse que não seria perdoado. O pessoal sempre lembra de alguma coisa e fica na mente. E como a memória do homem é curta, capacidade cerebral 10%, quem costuma guardar essas coisas são ou as pessoas que amam muito a palavra do Senhor, o Evangelho, ou as pessoas que têm dons como eu para ensinar. As demais que não amam muito, amam mais as coisas desse mundo, guardam mais as coisas desse mundo que as coisas do Senhor, ou aquelas que não têm dons, não costumam guardar. Aí guardam só o fato de que Caim teve a marca, amaldiçoou, foi amaldiçoado. Essa é a informação que fica e que fixa. Quando, na verdade, se você observar, e está observando hoje, para nunca mais esquecer, eu espero,
O Eterno nunca disse que Caim não seria perdoado, mas o próprio Caim reconheceu, foi Caim que reconheceu, lançando sobre si mesmo a maldição inicial. Foi Caim que autoproclamou a maldição sobre si. Iniciou a maldição com uma sentença que está em Gênesis 4:13. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele reconhecia isso. Veja, com dom de pastor, que significa aconselhar, egiomai, guiar, orientar o psicólogo pelo Espírito, e não o título que criaram, sacerdotal, muitas vezes já ouvi pessoas, e escuto sempre, me dizerem exatamente o que Caim falou. Judas também passou por isso ao jogar as 30 moedas no chão. Como sempre ensino, tudo é motivação. Muitas usam disso para se afastar, apostatar-se mais e mais, e outras realmente ficam com tamanho peso de consciência que é ainda endossado e agravado pelo sistema religioso que prega culpa, medo e ganância. Não é difícil pessoas virem da Deus e Amor, da CCB, do Tabernáculo e de outras vertentes religiosas expulsas, excomungadas ou abandonadas por sua família, aqueles ditos irmãos, com essa consciência pesada de Caim, dizendo é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Sempre atendo pessoas assim. E Caim continuou em Gênesis 4:14, dizendo, e da tua face me esconderei, e será que todo aquele que me achar me matará? Quem é que está dizendo isso? Caim, não é Deus? O próprio Caim. Viram meu vídeo, o inferno não existe? Não existe, não existe, como o sistema religioso ensina. Porque fogo não é fogo. O bicho não é bicho. O fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. É tipológico. É a dor da consciência. Olha o peso, olha a dor da consciência de Judas e de Caim. Olha o que é a dor de uma consciência. Talvez você está passando por isso, já passou e sabe o que estou dizendo. É como a dor de um fogo queimando. É exatamente como. Por isso que usa-se o termo fogo. Linguagem de criança para você entender. O lugar de descanso é tão gostoso como que se estivéssemos em quartos de ouro, em ruas de ouro, em rio de cristais. Mas não tem rio de cristais, nem ruas de ouro. Mas é como que? É esse prazer que você vai sentir. Contudo, depois das afirmativas, consequências do peso da consciência de Caim, contudo, o Senhor disse o seguinte: nosso Pai que é amoroso, conhecedor do DNA de Caim, refutou. Olha a réplica do Senhor, Criador. Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Percebe? 7, tipológico. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Gênesis 4:15. Só então Caim saiu de diante da face do Criador, depois de ouvir essa sentença, essa réplica, e habitou na terra de Nod, como já falamos. Vamos entender. Os místicos sempre conjecturam. Não há nenhum problema em conjecturar. Mas dificilmente um místico que crê na Bíblia Sagrada, de forma sagrada e mística, vai conjecturar equilibradamente. Vêm as fantasias. Loucuras como Deus tornou a pele de Caim negra.
ou colocou sobre ele uma marca da besta, uma marca no braço, e fazem até o desenho na testa, como mostra um filme católico. Místicos amam o assunto bênção e maldição até hoje, mesmo no pós-calvário. Para eles, aconselho a assistirem o vídeo Doutrina. Não existe mais maldição, nem bênção, mas graça, porque a graça aniquilou a maldição e a possibilidade de maldição. A graça para sempre a bênção, não sendo mais a bênção efêmera. Agora, a bênção não vem pelas mãos de um homem, pelo um amuleto, pelo um ponto de contato, ou um sacrifício, ou um tabernáculo feito de pele de elefante, nem pelo templo de pedras de Salomão. A bênção foi estendida para todos sempre. A bênção é definitiva. É graça. Assista esse vídeo clicando ali na transcrição. Não deixe de assistir, você que ainda é místico. Um dos principais alvos do programa Evangelho é desmistificar. Entenda. A marca na sua testa física, muito provavelmente, para ficar clara, para que vejam, a representação física é a exteriorização que não representa mais nada significativamente a não ser o que foi feito na sua pele, mas metafisicamente. O místico costuma se apegar nas fisicalidades. Caim sempre representará Israel. E a marca representa a proteção de Adonai ao seu povo, quando unido. Errado. Permitindo sua interferência plena e perfeita. Quem ferir 7 vezes será punido, castigado. Não, 7 vezes é tipológico. Veja, pelo próprio número da figurologia. Mostra que é a perfeição de um castigo, a certeza de que esse castigo será aplicado às nações ou pessoas quaisquer que afrontarem ou afrontaram, querendo a sua extinção. O Senhor não está falando com Caim, o Senhor está falando com quem Caim representa, Israel. O negócio do Senhor não é com Caim. Caim já tinha dado a sentença própria. E Deus, amoroso como é, poupou-lhe, dando-lhe vida, deixando-o vivo. E assim foi durante 4.000 anos até a morte do Deus em carne, Jesus Cristo. Porque todos que se levantaram contra Israel, vocês sabem, o Senhor os feriu. E não foi 7 vezes, não. Muitas vezes você pode lembrar da Babilônia, do Império Medo-Persa, dos amorreus, dos filisteus, dos pirizeus, do reino de Ai. Você pode lembrar dos egípcios, dos assírios. Quantos povos o Senhor exterminou porque queriam a extinção de Israel? Ele ainda vingará cada filho seu. O sangue dos mártires clama todo o tempo. Falta pouco para o dia do juízo. Assim como mais tarde o Eterno permitiu a criação de cidades de refúgio, pelo menos 6, da mesma forma Caim teve sua marca ou proteção pelo profundo amor do Criador, dando a ele o escape. Ele se humilhou. Caim sabia da consequência do seu erro. E por isso sua vida foi poupada, como foi poupada a vida de Eva naquele momento. E de Adão. As cidades de refúgio, por exemplo, mais tarde, nos dias de Moisés, eram abrigos
para os homicidas que ficavam ali até serem julgados, preservando o direito do réu para que dirimisse a possibilidade de injustiças, como a de culpar um inocente, ou vingança popular baseada no senso comum. Até hoje isso acontece. Dia desses, uma evangélica foi assassinada, confundida com uma bruxa que oferecia bebês em sacrifícios. O povo fez justiça com as próprias mãos, apedrejando-a até a morte, e acabaram apedrejando uma inocente. Hoje, a marca de Caim é Jesus Cristo, a segunda vara, eclésia, os ex-gentios, agora igreja. Nós temos esse entendimento. Essa é a nossa marca. Hoje, a cidade de refúgio é o Salvador em carne, Yahshua. Nele, podemos estar protegidos e abrigados até o dia do juízo. A marca de Caim e as cidades de refúgio representam a proteção do El Shaddai sobre toda a eclésia, sobre todo o seu corpo. Porque vocês guardaram a minha palavra, eu os guardarei do meio, de entre a grande tribulação. Somente no tempo de Noé, o Criador, foi dar ao homem a autorização para a pena de morte ao homicida, conforme está registrado em Gênesis 9, versículos 5 e 6. A marca metafísica da salvação deve estar sobre nós. Os místicos estão por aí distraídos, casando, festando e amando mais as coisas desse mundo que as do Senhor. Os míticos passam seus dias zombando. Zombando. Já nós, os salvos, provamos que possuímos esta marca trabalhando, produzindo frutos e construindo a arca. Onde está você? Qual é a sua marca? A marca do sangue de Jesus Cristo está sobre você? Os que tiverem a marca estarão protegidos na grande tribulação. E essa proteção também não é mística nem privilegista, porque ninguém estará protegido da morte ou da perseguição individualmente. Mas a proteção diz respeito a Edá, Carral, Eclésia, toda a comunidade de salvos no seu coletivo, que aliás é isso que significa a eclésia. No final, ao cabo, apenas no final, seremos vencedores no arrebatamento para Jerusalém. Mais vitorioso, mais